Muito bem, já estamos de volta. Esse é o programa Empreender Tecnologias, que você acompanha todas as semanas pela sua TV Unifev. E é com muita satisfação que nós estamos conversando hoje aqui na nossa programação com o professor Sileno Marcos Araújo Ortim. Ele que é professor aqui da casa, graduado em administração pela Unifev, fez especialização em marketing, recursos humanos e gerenciamento também na Unifev. E faz mestrado agora em ciências ambientais na Unicastelo. Vamos lá para o segundo tempo, né, Sileno? Isso. Eu havia anunciado que nós iríamos falar um pouco sobre custos fixos e variáveis no segmento de transporte. É muito diferente dos outros segmentos? É um pouco, Ramon. Muda um pouco. Cada um tem sua especificidade. O que acontece? Custo fixo. Custo fixo no segmento de transporte é aquele que vai acontecer independente desse caminhão rodar ou não. Um exemplo. IPVA. Pagamento IPVA, que a gente sofre com isso, tem jeito. IPVA, o seguro. Nós temos também os licenciamentos, isso vai acontecer. Tem o salário do motorista, independente desse caminhão rodar, vou ter que pagar. Então isso é fixo, vai acontecer de qualquer maneira. E tem também o custo variável. O custo variável, o que é? É a manutenção. Aí vem um ponto importante, que o pequeno não considera isso. Ele considera o custo de manutenção somente no momento da manutenção. Ele não considera ter uma reserva de recursos para esse momento que pode vir a acontecer. Então, normalmente o que ele faz? Ele tem o custo de manutenção, mas não calcula. Sai do resultado dele. Uhum. Então, eu tenho o custo de manutenção, eu tenho pneu, até a ressolagem desse pneu eu considero, lubrificante, desgaste, combustível. Então, combustível, tudo isso daí são variáveis. Então, a gente considera custo variável tudo aquilo que vai oscilar, dependendo da ocorrência ou não. E da frequência, da utilização. As distâncias percorridas. Isso. Então, é importante que o pequeno transportador, ele tenha noção desses custos. Faça uma previsão daquilo que pode vir a acontecer e tenha reservas. Eu sei que é difícil, numa época de crise, a gente falar em termos de reserva, mas o transportador que tem uma visão de futuro, que considera o caminhão como uma empresa e faz uma gestão, procura fazer uma gestão eficiente, ele tem essa visão, ele consegue trabalhar em cima disso. E é interessante, por exemplo, os custos variáveis, se eles forem distribuídos ao longo de meses, né, eu sei que eu vou ter, por exemplo, no mês de novembro, uma movimentação muito grande, porque Sim. eu vou transportar produtos para o Natal, Isso. em função do consumo do fim de Sim. ano. Então, nos meses anteriores, eu já começo em cima dos fretes que eu estou fazendo, eu já vou colocando uma pequena margem Sim. que vai me ajudar nesse período, né, se eu preciso fazer uma manutenção Sim. após esse uso mais longo, mais intenso, aí eu tenho condições de estar pagando essa manutenção. E não ter o pensamento de, depois que fez a manutenção, joga para os meses seguintes. E justamente nessa linha, Ramon, que você colocou, janeiro e fevereiro, principalmente para o segmento moveleiro, tem uma queda. Sim. Né? Como eu vou jogar um valor que seria, né, para os meses de novembro, dezembro, vou jogar para janeiro, sendo que vai ter uma queda na movimentação de transporte. Sem porque dúvida. Muitas empresas estão fechadas. Então tem que se pensar em cima disso também. É um Claro. fator crucial. E outro fator que eu acho muito interessante é investir em treinamento. Tá? O transportador, aquele que tem 2, 3, 4 caminhões, procura investir em treinamento, em direção defensiva, técnicas de direção, condução econômica de veículo, porque o custo com combustível, ele pode ser minimizado. A Sem operação, a maneira como você dirige esse caminhão, como o seu funcionário dirige esse caminhão, se ele dirigir da maneira correta, de maneira econômica, de maneira segura, ele reduz os custos. E isso daí vai impactar onde? Lá na sua tabela de custo. Só que também não é só exigir do funcionário. Claro. É importante que o empregador, que o patrão, dê uma contrapartida também. Né? Incentive com premiações. Eu já gerenciei uma área de transporte em uma empresa.
e a gente incentivava com premiação o pessoal que apresentava uma melhor economia durante um período, né? Quem gastasse, o caminhão que gastasse menos combustível, o motorista ia ter uma determinada premiação, determinada porcentagem no salário. Então, são formas que eu consigo reduzir os meus custos variáveis. Claro. Que é uma fonte complicada para poder gerir e formar o custo fixo, o total da empresa. Sem sair do tema de hoje, mas tem se falado muito também na qualidade de vida dos condutores. Sim. Né? Isso tem sido até objeto de discussões legais Sim. e ajustes na legislação. Isso afeta nos custos também? Sim. Amon, foi lançada uma lei, né? A lei do motorista, a gente foi colocada. Uhum. A pessoa tinha que dirigir uma determinada carga horária, 4 horas, parar para descansar 2 horas. Só que o Brasil ele não tem estrutura para isso. Foi feito baseado num padrão, no modelo britânico, no modelo americano, que o pessoal para lá tem estrutura. Os postos, as rodovias têm área de parada, com até hotel, médico, tem tudo. Uhum. E aqui nós não temos. E o Brasil, se a gente pegar a região sudeste especificamente, a gente sofre, São Paulo, restrições de horário. A pessoa vai trabalhar, vai dirigir um caminhão daqui para São Paulo, caminhão carregado, ele vai ter que dirigir 4 horas, parar para descansar 2, não tem fundamento, não tem nem como. Chega em São Paulo, tem restrição de horário para entrar. Claro. Determinadas localidades nem entra o caminhão. Uhum. Aí a gente vê constantemente, eu vejo o meu sogro da área, de vez em quando chega a multa, porque é horário, é questão disso, é questão daquilo outro. Então são restrições locais. Então a lei é válida, só que precisa existir o quê? Primeiro analisar a questão de infraestrutura no Brasil. Uhum. A nossa malha rodoviária ela está um pouco ultrapassada, merece uma atenção especial. Procurar desafogar um pouco as rodovias, utilizando o modal ferroviário. Se a gente pegar os países mais desenvolvidos, o modal ferroviário é muito utilizado. Mas demora muito. Demora, concordo. Só que se existir planejamento, se as empresas trabalhassem em cima de planejamento, se o governo incentivasse o desenvolvimento das ferrovias, até mesmo para transporte de pessoas, seria crucial. Nós iríamos o quê? Desafogar as nossas rodovias, tá? Que estão sobrecarregadas. A gente vê, foi ontem, me parece, passou engarrafamento recorde em São Paulo, 600 e poucos quilômetros. Tudo realmente parado, é muita coisa, então não dá. Isso chega num ponto que vai travando. Nós temos condições de ter uma competitividade muito alta na área de transporte, na área da logística em si. Só que precisa integrar todos os modais. Claro. Tá? Rodoviário, ferroviário e hidroviário. Só que nós temos hoje 73% só rodovia. Exato. Então se perde muito tempo, Ramon. O planejamento foi todo feito em cima da indústria automobilística, né? Com uma atenção maior para alguns segmentos e a questão das ferrovias e das hidrovias foi absolutamente esquecida, né? Então aí os problemas hoje aumentam. Mas qual o cenário para o segmento de logística de transporte nacional frente a essa crise? Vamos falar sobre isso. Ramon, a crise, como se diz, ela afeta todos os segmentos, né? E tem empresas que estão fazendo cortes, não adianta a gente querer fugir disso, porque é uma realidade nacional. O segmento de transporte, ele reduziu bastante. Não adianta a gente querer falar que não. Reduziu bastante, porque tem empresas que estão segurando, o empresário está receoso, não sabe o que vai acontecer. Claro. Então, isso afetou diretamente todos os setores. E, no modo geral, é uma cadeia. Porque a área da logística, ela faz o abastecimento da matéria-prima das empresas e a distribuição do produto final. Então, é a que vai sentir diretamente. Tá? Eu vejo, né, os meus familiares, o pessoal fazia 2, 3 viagens, 4 por mês. Agora está fazendo 2, 3 no máximo. Por quê? Dá uma caída. As empresas estão segurando, o pessoal não está comprando. Então, espero que isso melhore. Tenho certeza que vai melhorar, mas
Por enquanto a coisa também é esse. A gente vê na televisão o pessoal aí até na época de Natal, você vê as entrevistas. O que você quer fazer? Eu vou pagar as contas, eu não vou comprar nada. O pessoal está segurando, né? Com certeza, com certeza. E que dica você deixaria para os nossos telespectadores? A gente já está chegando no final do programa, principalmente para aqueles que atuam no segmento de transporte autônomo de cargas. Certo. Olha, Ramon, a dica que eu deixo é o seguinte, que analise o caminhão como empresa. Apesar de todo o romantismo que existe aí por trás da profissão do motorista de caminhão, do caminhoneiro, o caminhão deve ser visto como uma empresa, como um negócio. E para fazer com que esse negócio tenha sucesso, o transportador ele tem que calcular. Faça todos os seus cálculos, analise de combustível até pneu, tudo completo, analise tudo. Tire o seu salário, a parte que te compete, motorista, calcule tudo. Tá? Não deixa para a última hora. Destina um tempo, coloca tudo na ponta do lápis, verifique se você não está pagando para trabalhar. Que boa parcela está pagando para trabalhar. Tá? Só fica empatando. E hoje você tem um determinado caminhão aí, que é um valor que você está trafegando em cima dele, é complicado, ele tem que te dar retorno. Tem gente que está pagando para trabalhar, porque não faz conta. Claro. Só vê o resultado. Então, não veja apenas o resultado, aquilo que chega na sua mão. Pense no seguinte, aquilo que está chegando na sua mão, ele tem que ser dividido. Tem que ser destinado uma parte para suas despesas pessoais e uma parte tem que permanecer para o caminhão também. Claro. Porque caso contrário, a pessoa acaba tendo seu negócio prejudicado e acaba culminando num descontrole total até fechamento de uma empresa. Claro, sem dúvida, sem dúvida. E a gente se coloca à disposição também. O pessoal tiver dúvida, pode entrar em contato com a Unifev que a gente pode até orientar. Procurar o professor Sileno. Sileno, estamos aí, e equipe. Tá, joia. Sileno, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no programa Empreender. Obrigado. Eu agradeço você também que de casa nos acompanhou hoje, assistiu ao programa e aprendeu muita coisa. Talvez até você tenha descoberto novidades com relação a essa questão do transporte de cargas e dos custos que envolvem toda essa prestação de serviço. Tenha uma ótima semana. Na próxima nós vamos estar aqui novamente, nesse mesmo horário, na TV Unifev, trazendo para você mais informações. Até a próxima semana. Tchau.